de segurança em apartamentos que foram alugados por aplicativo, né? Você sabe que tem hoje aplicativo para você alugar imóvel, curtir temporada, viajar com a sua família. A grande discussão é, isso é legal, é ilegal, até onde pode, até onde não pode. Quando o assunto envolve as situações de condomínio e casas, quem é o especialista é o Francisco Vasco. Está aqui do nosso lado, ele é advogado, especialista em direito condominial. E eu já faço logo a provocação. Francisco, é possível manter câmeras aí nessas casas que são alugadas ou há realmente uma ilegalidade? Bom dia. Bom dia, Marcos, tudo bem? Ilegalidade não há desde que você informe a quem está alocando o imóvel, seja um locatário, seja um hóspede, porque isso pode ocorrer em hotéis também. Se você informar, trouxer uma publicidade, uma transparência também no contrato de locação, você não terá nenhum problema. Desde que, obviamente, essas câmeras não estejam instaladas em áreas que afrontem a intimidade e a privacidade dessas pessoas. Então, em regra, é possível, desde que se cumpra algumas formalidades. No caso em tela, que foi o que virou notícia, o denunciante, né, que era um turista, um casal com filha, inclusive, informa que localizou uma câmera no quarto onde a filha teria trocado de roupas, porque assim que chegaram à capital, o sol encantador, a praia maravilhosa, já providenciaram logo colocar a roupa de banho para curtir a praia. E logo em seguida veio a descoberta da câmera. E aí a grande dúvida era para onde essa imagem estava sendo gerada, e foi daí que ele inclusive acionou a polícia. Esse é o procedimento? É o procedimento correto, de fato, né? Não tem motivos para que uma câmera esteja instalada no quarto, né? Ou em outros ambientes que sejam sensíveis à intimidade e à privacidade. Ainda mais para uma criança de 10 anos, né? De acordo com a reportagem. E ainda tem um agravante, porque segundo a reportagem, os locatários entraram em contato com o proprietário e ele informou que as câmeras estavam desligadas. Então, além dessa informação que, segundo foi dito, que não seria verídica, que elas de fato estavam funcionando, ainda tem essa questão de não precisar instalar uma câmera no quarto. As câmeras devem ser instaladas em outros ambientes para resguardar a segurança do imóvel e até das pessoas, mas não haveria nenhuma necessidade de, num ambiente que as pessoas de forma costumeira trocam roupa, né? Dormem, então não teria por que isso acontecer. Qual é o crime que se comete quando isso ocorre? Olha, tem uma invasão de privacidade, né? Pode desencambar em outras situações penais e cíveis também, mas isso vai depender do grau de afronta a esses princípios, né? Esses direitos da privacidade, vai depender muito do caso concreto, mas certamente há possibilidade de se configurar um ato ali criminal, um ato de responsabilidade civil também, tanto em questão de quebra de contrato, né? Sem dúvida alguma isso pode acontecer. No caso em questão, a casa foi locada por meio de um aplicativo. Quem vai ser acionado? O aplicativo que colocou o imóvel à disposição para essa família de turistas ou o proprietário do imóvel? Olha, se recomenda que seja em face do proprietário, né? O aplicativo ele está ali mais como um meio de divulgação, o mediador daquela plataforma. Há entendimentos que trazem também as plataformas digitais para o polo passivo, mas o ideal é que você vá, se for processar, se for questionar extrajudicialmente também, que seja em face do proprietário. Se resolve até de forma mais rápida. Entendo. Bom, pessoal, a gente falou aqui de uma situação onde a câmera aparecia de forma clara, como a nossa aqui, ó. Você que está me vendo aí na câmera aberta, né, ao lado aqui justamente do Francisco, ele sabe que está sendo filmado, você depende aí dessa movimentação no estúdio. Mas há casos, não em Alagoas, não é o caso de discussão aqui, em que as pessoas que locaram imóveis pelo mesmo aplicativo encontraram câmeras ocultas. Aí já existe uma má-fé, já existe o crime, já está mais do que claro nessa situação também, né, doutor? Exatamente. É uma situação ainda mais gravosa, porque você está ali, de certa forma, usando de artifícios para invadir a vida particular, a vida privativa das pessoas. Por mais que o imóvel seja seu, você não tem esse direito de instalar câmeras ocultas. E assim, a partir do momento que você se preocupa em instalar câmeras ocultas, você não está querendo assegurar o seu imóvel, você está querendo partir para outras situações, né? E até mesmo vazar essas imagens, né? Usar para outras finalidades, porque o fim específico das câmeras de segurança é basicamente de segurar aquele imóvel e também as pessoas que estão frequentando. Quando o assunto é segurança, falando de câmeras visíveis, onde elas podem estar? Olha, vai depender muito do imóvel, da disposição dos cômodos,
né, das áreas comuns que esses imóveis possuem, mas o ideal é que você instale nas áreas de entrada desse imóvel, seja uma casa, seja um apartamento, áreas de garagem, né, e se for uma piscina, por exemplo, que você faça a instalação de uma câmera mais posicionada, um pouco distante da piscina, que você tenha uma imagem ampla do local, sempre com essa ideia de resguardar o que está acontecendo naquele local. Porque se acontecer alguma situação mais gravosa, uma invasão do domicílio, por exemplo, uma agressão que seja, as câmeras também vão poder ser utilizadas pelo próprio inquilino, pelo próprio hóspede. Vai protegê-lo também, né? Exatamente, vai utilizar isso como meio de prova no eventual causa que venha descambar aí no judiciário. No caso, eu tenho um imóvel, né? Uma situação hipotética, estou pensando em fazer a locação, vou colocá-lo aí à disposição no aplicativo. Entre as características do imóvel, eu devo colocar lá que há câmeras, e em quais cômodos devem ter essa câmera? Eu sempre recomendo dessa maneira, que isso esteja talvez não tanto expresso no anúncio, mas certamente no momento da contratação. No momento ali prévio de uma conversa no WhatsApp, que a gente sabe que hoje em dia basicamente as negociações ocorrem em plataformas digitais, né? O Zap é o principal deles. E no momento da contratação, na assinatura do contrato, que seja informado isso, que seja até colocado como uma cláusula, por que não, né? Informando que existe a câmera em determinado ambiente. Porque aí você está seguro de que passou a informação e quem está alocando sabe que está alocando nessas condições e não vai poder alegar qualquer tipo de situação posteriormente. Pois é, entre o direito, né, e a realidade, a gente está falando de bom senso, né, gente? Você tem aí o seu imóvel, quer preservá-lo, claro, está ali utilizando como fonte de recursos, uma renda extra para a família, né? E no seu dia a dia você já dispõe dessas câmeras também para a sua segurança e a segurança da família, mas é fundamental que quando você vá fazer como prestação de serviços, isso também possa ser oferecido. Fica até a sugestão de ser apresentado, como falava aqui também o Francisco, mais uma propaganda de segurança do próprio imóvel, né? A família que vai estar chegando já vai estar ciente aí também dessa situação. O que é que a sua experiência diz, Francisco, a respeito do que vai acontecer a posteriori dessa denúncia? A investigação foi iniciada a partir de agora, é isso? A gente não tem como dizer exatamente porque não sabemos os elementos exatos do caso, mas pelo que foi passado nas notícias, haverá sim uma investigação por parte da delegacia especializada, porque houve a formalização, né, pelo boletim de ocorrência, as partes vão ser ouvidas, né, pelo delegado, e aí a partir do conjunto de provas saberemos se haverá ou não uma ação judicial implementada pelo Ministério Público, né, ou também uma ação na área civil de indenização, dano moral, que seja, mas isso a gente só vai saber após o colhimento das provas, dos testemunhas, o que tiver para ser ouvido. Pois é, os inquéritos em geral são 30 dias, né? Podendo ser prorrogáveis aí em alguns casos. Vamos ver como vai ser o desdobramento e também se isso vai ser tornado público. Deveria ser, até para a gente ter uma base de como agir no próximo contato com o Francisco. Diz, Marco, o desfecho foi esse, é isso que tem que acontecer. Vai servir de parâmetro também para outros casos. Em geral, quando se filmam os ambientes, para onde vão essas imagens? Para o proprietário ou é uma empresa que presta serviços que também já capta essas imagens? Depende muito da situação. Se a gente está tratando de um imóvel particular inserido em qualquer localidade, geralmente essas imagens vão para o próprio proprietário e ele faz o monitoramento, digamos assim, desses vídeos. Se for um condomínio, aí você passa para uma situação em que você tem as câmeras das áreas comuns, tá, que ficam de posse com a gestão ou com a administradora. Mas como a gente está tratando de situações particulares, né, de contrato entre particulares, essas imagens elas são geridas pelo próprio proprietário, que ele vai ter a senha, vai ter o acesso, vai poder, de certa forma, manipular, não no mau sentido, mas de forma a poder gravar e até disponibilizar para o hóspede nas situações que eu falei, se realmente for necessário. Interessantíssima essa situação, porque hoje o mundo virou um Big Brother, né? Pegando carona aí no programa que tem câmera para tudo que é lado, e hoje a realidade, a busca pela segurança acaba também criando situações como estas que a gente está abordando aqui hoje com o Francisco Vasco, ele que é advogado especialista, tá certo, em direito condominial. Caso eu tenha deixado de explorar algo que você considere relevante ainda sobre esse tema, recado final é seu, Francisco, fique à vontade, por favor. Fazendo aqui as considerações finais, eu acho que você tocou numa palavra importante, que é o bom senso. Além do bom senso, a razoabilidade.
na adoção das medidas. Porque a partir do momento em que um hóspede, um inquilino, ele diz que não quer câmeras, tem alguma coisa errada, né? Ele quer fazer algo de errado naquele imóvel. Não existe privacidade 100%. E eu repito aqui, o imóvel sendo meu, eu tenho o direito de colocar as câmeras nos ambientes que eu quiser, à exceção daqueles que trazem a intimidade e a privacidade das pessoas. Mas tudo isso é conversado, tudo isso, uma boa conversa evita uma grande briga. E isso estando em contrato, certamente vai garantir. E se lá na frente tiver algum empecilho, o caminho natural vai ser esse. As pessoas vão contratar um advogado, vão formalizar uma denúncia na delegacia e o processo vai tomar o seu rumo normal. Pois é, tá vendo aí? Que coisa, o que era para ser umas simples férias, né? Curtindo o paraíso lá de Maragogi, se tornou num caso de polícia por conta, aí como colocou aqui o Francisco, de ausência aí de informações, conversa prévia, aí no momento da contratação. Gente, primeira semana, um tema relevante, conversamos aqui com o Francisco Vasco, advogado especialista em direito condominial.